E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Nicolas, sou parte aqui do canal Overview IT e hoje vou começar a introduzir para vocês o que é o JavaScript, o que é o Node.js, para que a gente possa assim ter a nossa introdução um pouco mais aprofundada, né, sobre a linguagem que a gente vai utilizar aqui no nosso curso de algoritmos e lógica de programação. Tudo bem? Bom, o que é o JavaScript? O JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível que é baseada em eventos e é interpretada pelo navegador. Ela é uma tecnologia que dá vida aos sites e permite a interatividade das animações e muito mais coisas além disso. O JavaScript surgiu em 1995 através de uma empresa chamada Netscape. Ela dominava os navegadores na época e estava a fim de adicionar uma interatividade maior para as páginas web. Então, para isso, eles contrataram o Brendan Eich, que criou a primeira versão do JavaScript em apenas 10 dias. Olha só, 10 dias. O nome inicial do JavaScript era Mocha, e depois disso mudou para LiveScript e finalmente JavaScript. Foi uma jogada de marketing para poder aproveitar a popularidade da linguagem Java, que estava muito famosa na época. Bom, o JavaScript, o objetivo inicial dele era muito simples, era tornar as páginas web mais dinâmicas, porque antes disso elas eram estáticas, ou seja, não tinham animações, interações com o usuário em tempo real, nem nada do tipo. E o JavaScript chegou para poder permitir validações de formulário, animações e pequenas interações com o navegador. Como é que se deu, né, a evolução do JavaScript? Bom, com o tempo ele foi se tornando mais poderoso, foi ganhando mais funcionalidades. Ganhou suporte para o Ajax, que permitiu carregar conteúdo sem precisar recarregar a página. E o surgimento de frameworks e bibliotecas como o jQuery, o React, o Vue e o Angular. Depois disso, ele se tornou essencial para o desenvolvimento web moderno. Hoje, o JavaScript é principalmente para front-end, sempre foi, mas também funciona no back-end. E é aí que entra o Node.js. Bom, o Node.js foi criado pelo Ryan Dahl. E o Node.js permitiu que o JavaScript rodasse no lado do servidor, ou seja, tratando e lidando com processamento e comunicação de dados. Antes disso, ele era exclusivo do navegador, mas após a criação do Node.js, que utiliza o motor V8 do Google Chrome, foi possível construir aplicações rápidas e escaláveis usando o JavaScript no back-end. O JavaScript, vamos dizer que ele pega a forma com que ele foi construído para ser interpretado no seu navegador, seja no Google Chrome, seja no Mozilla Firefox, no Internet Explorer, enfim, ele pega essa forma de interpretação que está incluída nos navegadores e separa ela do navegador, te permitindo execução fora do seu browser, beleza? O Node.js então se deu para isso, para melhorar a comunicação entre a plataforma de processamento, para trazer mais facilidade de desenvolvimento também, porque o JavaScript, como eu disse antes, ele é uma linguagem muito fácil de se entender. Então ele permite agora não só a interação com o seu browser, não só a interação com o usuário, as validações de formulário, mas também o transporte de dados entre o sistema e o servidor de processamento e o seu banco de dados, entre outras funcionalidades. Também dá para a gente fazer uma coisa com JavaScript chamada web scraping. Também dá para a gente lidar com geração e validação de documentos, não formulários, mas documentos, ou seja, arquivos que estejam no seu disco rígido, entre outras funcionalidades. O impacto do JavaScript é que hoje ele é uma das linguagens mais utilizadas no mundo. Ele está presente nos navegadores, nos servidores, nos aplicativos móveis, nos jogos e até em inteligência artificial. Então, se você quer começar no mundo da programação, aprender JavaScript é um ótimo passo. Não significa que o JavaScript vai ser a linguagem que vai te possibilitar um ganho muito grande na sua vida, na sua carreira, mas começar pelo JavaScript
é uma forma muito legal e muito mais fácil de se compreender. Bom, pessoal, inicialmente nós precisamos de duas coisas apenas para que a gente possa começar a programar em JavaScript. A primeira delas é um editor de texto, beleza? Nós, no mundo da programação, chamamos de editor de código porque ele é um editor de texto, assim como o bloco de notas, assim como o Word é um editor de texto, porém, ele é um editor de texto feito especificamente para lidar com código. Então ele tem algumas funcionalidades que facilitam a sua vida enquanto você está programando. O que eu mais gosto pessoalmente é o Visual Studio Code, porque ele é muito versátil, dá para você utilizar ele para programar em várias linguagens e ele pode te dar suporte para todas elas. Tudo bem? Então eu recomendo que vocês instalem o Visual Studio Code. Para quem está no Windows aí, só baixa o executável, executar o setup tranquilo, é igual a instalação de qualquer outro aplicativo de desktop, tá? Só você fazer o setup, dá assim tudo ali, vai passando e ele vai instalar. Não tem erro, eu vou deixar o link aqui, tá, na descrição para que você possa fazer a instalação do Visual Studio Code no link correto, ok? Depois disso, nós vamos precisar, né, da instalação do nosso querido Node.js, ou seja, é a parte que vai executar e interpretar o nosso código que vai ser escrito no VS Code e vai te permitir interagir com o código que você está utilizando. Então, mesma coisa para você fazer o download do Node.js, você pode vir aqui no link que eu vou deixar também na descrição, selecionar aqui, né, o Windows ou Linux ou Mac, enfim, no que você estiver usando. Não precisa mudar essas outras coisas em volta, só aqui o sistema operacional, tá? Porque no Windows você tem um executável que realiza esse setup para você, que nem no Visual Studio Code, mas no Linux você tem que rodar esses comandinhos aqui para conseguir fazer a instalação do Node.js. Tudo bem? Não tem erro. Terminou de fazer a instalação, vocês, eu imagino que prioritariamente vão estar usando o Windows. Então assim que terminou a configuração do setup, dá uma reiniciada na máquina para ficar tudo certinho e vocês já vão poder utilizar o Node, tudo bem? Bom, quando a gente vai começar a programar, nós temos que aprender a utilizar o nosso terminal. Então você que está no Linux aí, você já deve ter uma noção, né, de terminal. Você, na maioria dos casos, tem que utilizar o terminal. O Linux, o terminal do Linux é bem útil para quem está utilizando esse sistema. Mas se você tiver no Windows, você também tem um terminal, só que o nome dele é diferente, como vocês podem ver aqui no Linux. O nome dele é terminal, é literalmente terminal. No Mac é a mesma coisa. E no Windows o nome dele é CMD. Você também tem o PowerShell, tá? Também é um terminal, mas o ideal é que vocês utilizem o CMD porque são formas, linhas de comandos diferentes, tudo bem? Então, primeiramente aí, depois da instalação, você tem que abrir o seu terminal. O que eu recomendo aqui? Que você faça da seguinte maneira. No seu terminal, você vai caminhar até a pasta onde você vai deixar os seus arquivos das aulas salvo, para que você consiga rodar os seus códigos com uma facilidade maior. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona no Ubuntu, tá? E no Linux, no caso. Isso que eu estou fazendo aqui vai ser a mesma coisa como se eu viesse aqui no meu explorador de arquivos e selecionasse a pasta que eu desejo acessar. Dev, Overview Projects, e aqui vão estar os nossos arquivos. O que eu vou fazer aqui no terminal é a mesma coisa, ó. Inicialmente, vou mostrar para vocês o comando de listagem de diretório. Então é ls, aqui vai mostrar todos os arquivos e pastas que você tiver no seu diretório, beleza? Ou dentro da pasta que você está atualmente. Então quando você dá cd e o nome da pasta, eu quero entrar na pasta dev, você dá Enter e você está dentro da pasta dev. Listando novamente o diretório, aqui eu já tenho arquivos diferentes dos que estavam na pasta anterior, percebe? Então, aqui nós estamos caminhando entre as pastas. Então, após dar um cd dev, eu vou dar um cd overview projects, que é a pasta onde eu vou salvar os nossos arquivos das aulas, tudo bem? Depois que você abriu a sua pasta no terminal, você pode dar um code espaço ponto. Ele vai abrir o Visual Studio Code, tá? Ele tem essa funcionalidade, assim que você termina de instalar, ele já vai te permitir
abrir as pastas dessa forma. Caso você não queira abrir dessa forma, você pode abrir o Visual Studio Code e ele vai te pedir aqui para que você abra uma pasta. Ó, nenhuma pasta aberta, abrir pasta. Então você tem que necessariamente abrir uma pasta para que você informe para ele onde vão ficar salvos os arquivos que você vai lidar durante a sua programação, tudo bem? Então, como eu falei, o meu caminho é a pasta dev e overview projects. Então, eu vou abrir essa pasta, beleza? Bom, após abrir, então, a pasta que você deseja no seu Visual Studio Code, essa vai ser a aparência dele. Pode ser que seja um pouco diferente da minha, porque eu utilizo algumas funcionalidades do Visual Studio Code que dão uma alteração na aparência dele para que fique mais confortável para mim, mas isso é uma coisa pessoal minha. Pode ser que você goste de outros temas e aí vai ficar a seu critério. Caso você queira procurar temas novos ou alguma outra coisa que vá te auxiliar no processo de desenvolvimento, nessas caixinhas aqui chamada extensões. Aqui é tipo o Google Play Store ou a App Store, né, do VS Code. Aqui você tem extensões que vão te auxiliar durante o seu desenvolvimento, tá vendo? Ele tem extensões para várias linguagens, ó, C++, ele tem extensões para Python, tem extensões para JavaScript, para .NET, enfim, para várias linguagens e frameworks específicos, tudo bem? Para Java também, ó. Então, essas são as extensões do Visual Studio Code. Vai da sua preferência. Depois disso, então, temos que criar o nosso primeiro arquivo. Então, vamos aqui nesse sinalzinho de mais e vamos colocar o nome do arquivo de aula1.js. Toda vez que você for criar um arquivo JavaScript, tem que ser necessariamente um .js, tudo bem? Por que tem que ser um .js? Porque .js é a extensão do JavaScript. Configurando o arquivo dessa forma, você está dizendo para o seu computador que você quer que ele interprete esse código, ou que a forma com que ele vai executar esse código vai ser baseada nas informações e instruções que o JavaScript utiliza para se comunicar com o seu processador. Então, a partir daqui, nós já definimos para o seu computador como ele deve enxergar o seu script, tudo bem? Agora, eu vou explicar para vocês como que funciona essa interpretação do seu computador sobre os seus scripts, tudo bem? Eu vou colocar aqui de exemplo e eu já vou explicar para vocês depois o que é que eu estou escrevendo aqui, mas inicialmente vocês podem ver aqui que eu coloquei uma linha de código. É uma linha, literalmente uma linha, isso é uma linha, né? Uma linha de código. Jura? Jura? Sério, jogador? E essa linha de código, ela pede que o seu computador execute um comando. Ela tem um significado, ela tem uma orientação que é dada ao seu computador para que ele execute o que você está pedindo. Então, quando ele pega isso, né, esse console.log, ele vai transformar isso para C, e depois do C, ele vai transformar para a linguagem de máquina. Tudo bem? A linguagem de máquina não é nada mais nada menos do que a forma com que você consegue se comunicar com o computador. Ele entende a linguagem de máquina como binário. Tudo bem? Ele transforma direto para código binário. Porém, a forma do ser humano conseguir entender o que ele está fazendo ali. Beleza? Então, ele vai pegar esse console.log e vai formar conjuntos de bytes. Ele vai pegar esses conjuntos de bytes e vai interpretar para você e vai executar o seu comando, vai executar o que você está pedindo, beleza? Então tudo que a gente colocar aqui dentro desse arquivo vai ser executado pelo seu computador. Então, para a gente poder começar, né, vou explicar para vocês aqui o que é o console.log. O console.log ele é aquilo que vai te permitir uma interação com quem está executando o código. No caso do JavaScript chamamos de console, mas console não é nada mais nada menos do que um outro nome para terminal. Beleza? Então, quando você coloca console.log, você está pedindo que o seu código interaja com o seu terminal. Quem estiver vendo o seu terminal vai ser recebido com a execução deste código que vai escrever algo na tela.
tudo bem? Então, muitas vezes eu vou chamar isso aqui de imprimir na tela ou de retornar para o usuário, mas isso nada mais nada menos significa de que eu quero mostrar ao usuário qual é o resultado de alguma coisa ou eu quero passar alguma informação para o usuário. Então, para isso que utilizamos o console.log, tudo bem? E aí a gente tem que colocar aqui, ó, entre aspas. Por que tem que estar entre aspas? Porque os textos que a gente vai utilizar nas linguagens de programação, eles têm que ser colocados entre aspas. As aspas significam para o seu computador que você está passando para ele um texto. Por que tem essa prioridade? Porque o seu código já é um texto, certo? Só que tudo que está aqui, ele está interpretando como código, e tudo que está dentro das aspas, ele interpreta como texto. Tudo bem? Então, se eu simplesmente colocar uma frase aqui sem as aspas, ele vai achar que eu estou referenciando um código aqui, que eu estou tentando passar um código. E não é essa a intenção, ó. Presta atenção no que vai acontecer. Viu que ele me mostrou um erro aqui, ó? Ficou vermelho. Ele nem sabe o que eu estou fazendo, ó. Tá vendo? Ficou vermelho, ele está falando que está esperando uma vírgula, mas ele não sabe o que é. Então, eu tenho que colocar entre aspas. Colocando entre aspas, ele vai conseguir entender que eu estou informando a ele que eu quero que ele mostre ao usuário um texto. Beleza. Após então utilizarmos, configurarmos aqui a nossa primeira linha de código aqui, o Olá Mundo, que é o famoso Hello World, todo programador tem que fazer essa linha de código uma vez na vida para poder entender como é que começa o processo da programação, para poder entender qual é a diferença das coisas que você está escrevendo. Então, de novo, console.log é um código, ok? É uma funcionalidade da linguagem JavaScript. E o que estiver entre aspas é texto. Então, se eu colocar o console.log dentro de aspas, ele vai achar que é só um texto. Ó, tá vendo? E ele não vai executar nada. Então, eu tenho que colocar textos dentro de aspas e códigos fora das aspas, tudo bem? Para que você possa executar, então, o seu script, você vai utilizar o comando node, tá? Lembrando que você tem que estar na mesma pasta no seu terminal. Ó, Overview Projects é a pasta em que eu estou. Aqui tem o mesmo nome, Overview Projects. Então, aqui eu vou colocar o comando node e aula1.js, que é o nome do meu arquivo, ok? O nome do arquivo de script que eu acabei de programar. Colocando essas duas coisas, você já pode executar e ele vai fazer o que o código está pedindo. Então, apertando o Enter, ele vai mostrar na tela ou imprimir na tela as palavras Olá Mundo. Tudo bem? Isso significa que quem estiver executando o script vai receber esta informação. Tudo bem? Aqui eu vou dar um exemplo agora para que vocês entendam que as linguagens de programação são a mesma coisa e elas só mudam a forma com que você escreve, tudo bem? Ó, eu sou um programador Python e vou escrever aqui então um código exatamente igual, só que em Python. Então, .py é a extensão do Python, o que vai ditar para o meu computador, que agora ele vai interpretar esse arquivo como Python. Tudo bem? Então, para eu mostrar na tela alguma coisa, ou seja, print, eu acabei de falar aqui que eu vou falar imprimir na tela, porque a palavra print significa imprimir. Então, em várias linguagens você tem essa interação com o terminal a partir do código print, tudo bem? Então, escrevendo aqui print, olá mundo, eu vou aqui então executar este script. E executando esse script Python, ele vai retornar a mesma coisa que o nosso script do JavaScript. Ó. Executar aqui o nosso arquivo JavaScript. Ele vai retornar a mesma coisa. Então, ó, essa é a execução do Python, essa é a execução do JavaScript. Perceba aqui que a única coisa que muda é a forma com que eu escrevo, ou seja, é o código que eu passo para o meu script. Tudo bem? E ele executa a mesma funcionalidade, a mesma função,
a mesma coisa. Essa é a diferença entre as linguagens de programação. Elas não são bichos de 7 cabeças, tudo bem? Bom, pessoal, essa aqui foi a nossa introdução, então você aí já está apto a começar o seu curso de programação, já tem como começar a programar e muito provavelmente já realizou a execução do seu primeiro código. Caso tenha alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou poder ajudar vocês aí também. Eu posso trazer aqui algumas explicações, caso tenham ficado dúvidas. Eu posso responder vocês nos comentários também. Então já deixa no comentário. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever e ativar o sininho para que você não perca a nossa próxima aula, tudo bem? Tem muito conteúdo interessante, tá? Que tá vindo por aí e você vai se tornar um fera na programação. Então, fica com a gente e muito obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo. Eu espero vocês na próxima aula e até mais.